bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso e obrigado por estudar conosco. Este curso é destinado a técnicos, tecnólogos e estudantes de radiologia e também a residentes, especialistas clínicos, estudantes de veterinária que eventualmente encaminham pacientes para exames de imagem avançados e que desejam ampliar seus conhecimentos sobre diagnóstico por imagem. Para aqueles que atualmente são estudantes ou que estão em treinamento em tomografia ou ressonância magnética, o nosso curso fornece diversas imagens sobre o assunto. Espero que você goste do conteúdo do nosso curso. Então, vamos começar. Uma unidade de tomografia computadorizada é composta por vários componentes que trabalham juntos para realizar exames de imagem. Nós vamos explorar a anatomia básica dessa unidade e entender a função de cada parte. O gantry é um anel em forma de rosquinha que contém o tubo de raio-x, a matriz de detectores e equipamentos associados. O orifício central do gantry é onde o paciente é posicionado em uma mesa deslizante. A mesa do paciente pode ser ajustada em altura e tem capacidade de avanço, permitindo o posicionamento adequado do paciente para o exame. O tubo de raio-x gira em torno de uma fatia da anatomia do paciente. Essa fatia representa o plano X e Y, onde o eixo X é horizontal e o eixo Y é vertical. O ponto central desse plano é chamado de isocentro do gantry. A terceira dimensão é representada pelo eixo Z, que está ao longo da orientação da mesa do paciente. O controle do operador está localizado em outra sala. Ele permite a operação das unidades de tomografia, onde o técnico controla e monitora o processo de aquisição das imagens. Além do console do operador, podem ser utilizadas estações de trabalhos adicionais. Essas estações permitem a revisão de dados da imagem processada, mas geralmente não inclui dados brutos em processamento. Um tubo de raio-x é um tubo composto de vácuo, responsável por produzir raio-x. Ele é composto por um catodo e um anodo. O catodo possui um filamento de tungstênio enrolado que emite elétrons quando aquecido. Esse filamento é carregado negativamente. O anodo é feito de tungstênio ou uma liga de tungstênio e possui um alvo anular chamado de ponto focal, localizado perto da borda. O anodo é apoiado em uma longa haste suportada por rolamentos dentro do tubo. Ele pode ser girado por indução eletromagnética através de enrolamentos do estator, fora do tubo a vácuo. O tubo de raio-x é colocado em uma unidade habitacional preenchida com óleo isolante. Esse óleo fornece blindagem elétrica para a tensão do tubo, proteção contra raio-x e transmite o calor gerado na unidade de alojamento para a superfície da unidade. O exterior da unidade habitacional é resfriado com um ventilador e o óleo isolante é resfriado através de um aquecedor permutador. Em aplicações de baixa potência, são utilizados tubos de anodo estacionário, ou também chamados de anodo fixo. No entanto, para a maioria das aplicações intermediárias e de alto desempenho, há a necessidade de utilizar tubos de anodo rotativo. O filamento, quando aquecido, libera elétrons no vácuo do tubo de raio-x. Uma fonte de energia de alta voltagem, chamada de tensão do tubo, é conectada através do catodo e do anodo para acelerar os elétrons, produzindo um fluxo de elétrons, conhecido como corrente de tubo. Esses elétrons colidem com o material do anodo e cerca de 1% de sua energia cinética é convertida em raios-x, que são geralmente emitidos perpendicularmente ao caminho do feixe de elétrons. O restante da energia é convertido em calor, causando o aquecimento do tubo de raio-x durante a operação. O ponto focal do anodo pode atingir temperaturas de 1000 a 1500 graus Celsius. O calor se difunde por condução em todo o corpo anódico e por radiação térmica para o alojamento do tubo. Para remover o calor, a unidade habitacional do tubo dissipa esse calor para a atmosfera por um processo chamado de convecção. Muitos sistemas de raio-x, incluindo a tomografia, possuem recursos de segurança que não permitem que o equipamento seja operado em condições de superaquecimento. A temperatura da faixa focal não pode ser medida diretamente. Ela é avaliada com base em valores indiretos, como a capacidade do anodo de armazenar o calor gerado durante a emissão de raio-x,
a taxa de dissipação e resfriamento do anodo ou a dissipação do tubo. A radiação produzida pelo tubo de raio-x possui um amplo espectro de energia. Para reduzir a dose desnecessária ao paciente e minimizar a radiação espalhada, é utilizada a filtração. A filtração inerente do tubo de raio-x, comumente equivalente a uma espessura de alumínio de 3 mm, é o primeiro filtro. Além disso, filtros planos ou modelados podem ser usados. Os filtros planos, feitos de cobre ou de alumínio, são colocados entre a fonte de raio-x e o paciente, modificando o espectro de raio-x uniformemente em toda a área de visualização. Alguns fabricantes também utilizam filtros em forma de laço, que possuem uma espessura aumentada do centro para a periferia, atenuando a radiação de forma mais efetiva na periferia. Esses filtros são feitos de materiais com baixo número atômico e alta densidade, como o Teflon. Em algumas máquinas de tomografia, são utilizados colimadores em forma de pente, próximo à matriz de detectores, para diminuir a largura efetiva do elemento detector e, assim, aumentar a resolução geométrica alcançável. Os sistemas de detectores desempenham um papel crucial na tomografia computadorizada, ao registrar quantitativamente a radiação ionizante incidente. O processo de detecção ocorre em duas etapas. A primeira, através do recebimento do fóton de raio-x incidente. Os detectores possuem elementos sensíveis a raio-x, com uma configuração geométrica específica, responsável por receber os fótons de raio-x. E na segunda etapa, é pela transformação em sinal elétrico. Os fótons de raio-x são convertidos em sinais elétricos correspondentes. Esses sinais elétricos são amplificados, processados e convertidos de formato analógico para digital, utilizando conversores analógico-digital. Essa etapa é relativamente simples e sofre poucas flutuações. Existem dois tipos principais de detectores utilizados na tomografia. As câmaras de ionização geralmente são preenchidas com gás nobre, como o xenônio, sob alta pressão. No entanto, esses detectores de gás tornam-se obsoletos devido à sua eficiência de detecção limitada e também à dificuldade de fabricação para projetos com várias linhas. Os detectores de cintilação são constituídos por cristais, como iodeto de césio ou tungstanato de cádmio, e também por materiais cerâmicos, como o oxisulfeto de gadolínio. Esses detectores são amplamente utilizados atualmente, devido ao seu curto tempo de decaimento, que é essencial para tempos de varredura em fração de segundos. Os detectores cerâmicos ultra rápidos, baseados em oxisulfeto de gadolínio, apresentam características superiores nessa área, tornando-os a melhor escolha em termos de resolução espacial e qualidade de imagem. Um conceito alternativo de detector é a tecnologia de painel plano. Esses detectores oferecem vantagens potenciais, como a possibilidade de escaneamento com um ângulo de cone mais amplo, sem a necessidade de desenvolver detectores com mais de 1000 linhas, e alta resolução, especialmente em visualizações de campos médios e grandes. Esses detectores foram inicialmente desenvolvidos para a radiografia digital e atualmente estão sendo explorados pelos fabricantes para uso na tomografia também. A anatomia do Gantry na tomografia computadorizada varia de acordo com as diferentes gerações de equipamentos. Com os scanners de terceira geração, foi possível a rotação simultânea do tubo de raio-x e do conjunto de detectores. O número de detectores e o ângulo do feixe foram significativamente aumentados para permitir que o feixe de raio-x pudesse varrer todo o paciente. Isso eliminou a necessidade de movimento de translação dos tomógrafos de primeira e segunda geração, reduzindo substancialmente os tempos de varredura. No entanto, os scanners de terceira geração inicialmente sofriam com o problema dos artefatos de anel. Cada detector nesses scanners era responsável pelos dados correspondentes a um anel na imagem. Os detectores próximos ao centro da matriz de detectores eram responsáveis por um anel com diâmetro menor do que os detectores em direção à periferia da matriz. E isso causava mudanças de ganho entre os detectores devido à deriva eletrônica associada a cada um, resultando em um artefato de anel na imagem. Atualmente, a tecnologia moderna superou esse problema, tornando os scanners de terceira geração livres desses artefatos.
Os sistemas de tomografia multi-slice ou multicanal utilizam a tecnologia da terceira geração e proporcionam tempos de varredura tão curtos quanto 0,5 segundos. Devido aos problemas dos artefatos de anel nos scanners de terceira geração, foram desenvolvidos os tomógrafos de quarta geração. Nesses sistemas, os detectores são colocados separadamente em um anel estacionário de 360 graus ao redor do paciente e apenas o tubo de raio-x gira. Enquanto nos scanners de terceira geração, os dados são adquiridos simultaneamente por todo o conjunto de detectores, nos tomógrafos de quarta geração, um único detector coleta os dados durante o tempo necessário para que o tubo de raio-x gire através do ângulo do arco do feixe. Cada detector também atua como o seu próprio detector de referência. Essa abordagem evita os artefatos de anel encontrados nos scanners de terceira geração. No entanto, essa tecnologia requer um grande número de detectores, pois a matriz de detectores cobre um ângulo completo de 360 graus. Atualmente não é amplamente utilizado no design de unidades de TC multi-slice, devido aos altos custos associados aos grandes números de detectores necessários. A tecnologia de anéis deslizantes é uma alternativa ao uso de cabos para permitir a conexão elétrica entre os componentes estacionários e em rotação contínua de um sistema de tomografia, como o tubo de raio-x. Nos sistemas de terceira e quarta geração, nos quais o tubo de raio-x gira em torno do objeto, essa tecnologia desempenha um papel crucial. Em vez de cabos de conexão limitados em comprimento, o anel deslizante utiliza um anel coletor que permite a rotação circular contínua dos componentes. O anel coletor possui escovas elétricas que fazem contato com pontos específicos no anel, permitindo a transmissão de energia, dados e controle entre os componentes estacionários e rotativos. O uso da tecnologia de anéis deslizantes possibilitou alcançar maiores velocidades de rotação nos sistemas de tomografia, o que resultou em tempos de varredura mais curtos. Além disso, essa tecnologia foi fundamental para o desenvolvimento dos modernos tomógrafos helicoidais, nos quais é possível adquirir dados volumétricos contínuos durante o movimento helicoidal do tubo de raio-x. Graças aos anéis deslizantes, o gantry rotatório dos sistemas de tomografia pode girar de forma contínua e sem interrupções, permitindo uma aquisição de imagens mais rápidas e eficientes. A tomografia multi-slice é um tipo de tomografia computadorizada que utiliza múltiplos detectores para adquirir várias fatias de imagem em uma única rotação do gantry. Isso permite uma cobertura anatômica maior e uma aquisição de imagem mais rápida em comparação com a tomografia de corte único. Na tomografia helicoidal multi-slice, o tubo de raio-x gira continuamente em torno do objeto enquanto a mesa se move simultaneamente. Isso resulta em um caminho helicoidal descrito pelo tubo de raio-x. É importante destacar que o termo tomografia helicoidal é equivalente ao termo tomografia espiral e é usado para descrever a aquisição contínua de dados volumétricos durante o movimento helicoidal do tubo de raio-x. A tecnologia multi-slice permite uma aquisição de imagem mais rápida, o que possibilita a visualização de um determinado volume durante uma fase mais consistente de realce de contraste. E isso é especialmente benéfico para os estudos angiográficos por tomografia e para imagens abdominais multifásicas. Além disso, o uso de múltiplos detectores permite uma cobertura anatômica maior em comparação com a tomografia de corte único. A relação entre o movimento da mesa e a largura da fatia selecionada durante a rotação do gantry é chamado de pitch. Na tomografia de corte único, o pitch descreve a proporção do movimento da mesa em relação à largura do colimador. Já na tomografia multi-slice, o pitch do detector descreve a proporção do movimento da mesa em relação à largura do detector. O pitch influencia a dose do paciente, o tempo de varredura e a qualidade da imagem. Um pitch maior reduz o tempo de varredura, mas também aumenta a espessura efetiva da seção e o ruído da imagem. Na tomografia multi-slice, os detectores são menores em comparação com a tomografia de corte único. Isso permite obter fatias mais finas, melhorando a resolução espacial. Além disso, os colimadores determinam o número de detectores utilizados,
e o binning pode ser realizado para permitir variações na largura da fatia e reduzir o tempo de varredura. Existem dois designs de matriz de detectores em sistemas multi-slice. Os designs de largura igual, em que os elementos detectores têm a mesma largura em cada linha de detector, e o design de largura desigual, em que os elementos detectores têm larguras diferentes em diferentes linhas de detector. A tomografia multi-slice oferece diversas vantagens, como digitalização mais rápida, melhor resolução temporal e de contraste, menos artefatos de movimento, possibilidade de estudos multifásicos e aquisição de fatias mais finas. Isso resulta em uma melhor resolução espacial, redução da média de volume parcial e menor ruído na imagem. Um gantry móvel refere-se a um sistema de tomografia computadorizada em que o movimento ocorre no gantry em vez da mesa. Ao contrário do tomógrafo convencional, em que a mesa se move para dentro do gantry, nos sistemas de gantry móvel, o gantry é movido sobre o paciente. Esses sistemas de gantry móvel são especialmente úteis em animais de grande porte, como, por exemplo, os equinos. Além disso, os sistemas de gantry móvel também podem ser projetados para uso durante cirurgias ou angiografias, permitindo que esse exame seja realizado de maneira conveniente e precisa durante esses procedimentos. Essa abordagem oferece flexibilidade e conveniência em determinadas situações clínicas, em que o movimento do gantry é preferível ou necessário em comparação com o movimento da mesa. Os modelos de digitalização na tomografia computadorizada incluem os seguintes: radiografia Scout, ou radiografia de reconhecimento, ou ainda topograma. É uma radiografia simples, semelhante a uma radiografia convencional, que é usada para orientação anatômica e seleção da região a ser digitalizada. Geralmente é realizado com uma dose baixa e baixa resolução espacial, movendo o paciente lentamente através do campo de medição, enquanto o tubo de raio-x emite radiação continuamente ou em modo pausado. Escanogramas laterais podem ser usados para selecionar a inclinação do gantry de acordo com a anatomia. No modo de escaneamento sequencial, as fatias individuais são digitalizadas sequencialmente. Uma única fatia é adquirida e, em seguida, o paciente é movido para o próximo incremento de varredura, geralmente com a mesma espessura da fatia selecionada. Esse modo é relativamente demorado e foi amplamente substituído pelo tomógrafo helicoidal, que é bem mais rápido. A sobreposição de imagens para reconstrução 3D geralmente não está disponível nesse modo. O modo de escaneamento dinâmico é usado para registrar mudanças temporais nas características de densidade de um objeto. Geralmente é utilizado para avaliar a dinâmica do meio de contraste. Uma fatia selecionada é digitalizada repetidamente ou um exame multifásico de um órgão completo é realizado antes, durante ou após a administração de um meio de contraste. As alterações observadas podem representar processos fisiológicos, como movimento cardíaco ou respiratório, ou processos patológicos. A angiografia por tomografia, de fase dupla, é um exemplo de técnica minimamente invasiva que fornece uma excelente representação 3D da anatomia vascular portal e hepática. Os métodos de dupla energia são usados para obter informações sobre a composição do material dos tecidos examinados. Isso é alcançado digitalizando uma fatia selecionada com dois espectros diferentes de alta tensão, possivelmente com filtragem diferente. Isso pode ser feito em duas varreduras sucessivas ou alternando rapidamente a alta tensão de projeção em projeção. Esses diferentes modos de digitalização oferecem recursos específicos para atender a diferentes necessidades clínicas, desde a obtenção de imagens anatômicas básicas até a avaliação dinâmica de processos fisiológicos e patológicos, e a obtenção de informações de composição material específico. O design da mesa na tomografia computadorizada é importante para permitir o posicionamento adequado dos pacientes durante o exame. Muitas mesas de tomografia computadorizada são feitas de fibra de carbono. Esse material é preferido porque não causa artefatos nas imagens durante a digitalização, garantindo uma melhor qualidade nas imagens obtidas. O movimento da mesa na tomografia computadorizada é referido como incrementação ou indexação de incremento.
Isso significa que a mesa pode ser movida em pequenos incrementos para posicionar corretamente a parte do corpo a ser digitalizada. Esse recurso permite que diferentes partes do corpo sejam posicionadas adequadamente para obter as imagens desejadas. Todas as mesas de tomografia computadorizadas têm limites de peso específicos. Se esses limites forem ultrapassados, pode comprometer a precisão dos incrementos de movimentos de mesa. Geralmente, a carga máxima da mesa varia entre 200 e 330 kg, dependendo do modelo e fabricante. Existem vários acessórios de mesa e auxiliares de posicionamento disponíveis para atender às necessidades específicas de posicionamento de diferentes partes do corpo. Esses acessórios podem ajudar a garantir a imobilização adequada do paciente e a colocação correta da parte do corpo a ser digitalizada. Para a tomografia de grandes animais, os projetos de mesas são geralmente personalizados para atender às especificações e necessidades desses animais. Esses projetos personalizados são adaptados para garantir um posicionamento seguro e confiável dos animais durante o exame. A aquisição de imagens na tomografia envolve a seleção de parâmetros adequados para obter imagens de alta qualidade. O operador do tomógrafo precisa selecionar a pasta de partes do corpo adequada que contém diferentes protocolos de imagem. Isso inclui a seleção de opções de hardware, como filtros específicos para a compensação do endurecimento do feixe. É importante lembrar que essas opções podem não estar adaptadas para pacientes veterinários, portanto, pode ser necessário testar outros grupos de protocolos de partes do corpo. O tempo de rotação do tubo deve ser selecionado para cada parte do corpo, levando em consideração o movimento esperado. Geralmente, é recomendado um tempo de rotação curto para partes do corpo com movimento antecipado, como o tórax, abdômen, coluna, a fim de evitar artefatos de movimento. No entanto, para partes do corpo imóveis, como a cabeça, o pescoço e extremidades, em pacientes anestesiados, pode ser vantajoso aumentar o tempo de rotação a fim de reduzir o artefato de aliasing. No entanto, em unidades modernas de tomografia, o software geralmente é projetado para garantir um movimento suficiente de visualizações mesmo com tempos de rotação mais curtos. Então, é importante fazer testes e comparar as imagens para avaliar a magnitude do artefato. Em alguns tomógrafos, alterar o tempo de rotação do tubo automaticamente ajustará o MAS para manter o mesmo valor de MAS, enquanto em outras unidades o MAS será alterado de acordo com o produto selecionado de MA e tempo. Portanto, é necessário considerar a relação entre o tempo de rotação do tubo e o MAS para garantir a dose de radiação adequada durante o exame. Essas diretrizes gerais podem auxiliar na seleção dos parâmetros de imagem adequados para cada caso clínico. No entanto, é importante consultar as orientações específicas fornecidas pelo fabricante da unidade e considerar as necessidades individuais de cada paciente. A seleção da corrente e quilovoltagem é crucial para a obtenção de imagens de alta qualidade na tomografia. A corrente é geralmente selecionada dentro de uma faixa de 50 a 400 mA em unidades de tomografia mais modernas. O fator decisivo é o produto MAS, que é a corrente aplicada durante toda a rotação do tubo. Existe uma relação inversamente proporcional entre MAS e ruído de imagem. Configurações de MAS mais altas reduzem o ruído, enquanto configurações de MAS mais baixas resultam em mais ruído. Se uma pequena espessura de fatia, por exemplo, 2 mm ou menos, for selecionada, o MAS deve ser aumentado para manter o ruído em um nível aceitável. O MAS também contribui para a carga de calor do tubo de raio-x, e as configurações de MAS muito altas podem ser limitadas dependendo da capacidade de dissipação de calor do tubo. Geralmente, os tomógrafos possuem protocolos especiais com configurações de baixo MAS, geralmente 80 MAS ou menor, para minimizar a exposição à radiação em bebês. E no caso de pequenos animais, configurações de MAS entre 100 MAS para tórax e 250 MAS para cabeça e coluna geralmente são adequadas. As configurações de quilovoltagem no tomógrafo são geralmente altas, com opções limitadas como 80, 120 e até 140 kV.
A configuração de 120 kVs é adequada para a maioria dos pequenos animais e pode ser aplicada de forma universal. Em pacientes grandes, a configuração de 140 kVs pode ser preferível para garantir uma penetração adequada. No entanto, as configurações máximas de kV geralmente funcionam melhor em combinação com configurações de MAS relativamente baixas. Maximizar o MAS em detrimento das configurações de quilovoltagem é geralmente a melhor opção nesses casos. É importante considerar a relação entre a corrente, quilovoltagem e outros parâmetros de imagem, levando em conta o tamanho e as características do paciente, bem como os requisitos de qualidade de imagem. É recomendável consultar as orientações específicas do fabricante da unidade de tomografia e realizar testes para determinar as melhores configurações de parâmetros para cada caso clínico. Durante uma aquisição de imagens de tomografia, o campo de visão de varredura, que vamos chamar agora de SFOV, é a área dentro do gantry, onde há sobreposição completa do feixe emitido pelo tubo de raio-x. A imagem reconstruída em uma matriz requer dados de todas as projeções dentro do SFOV. O SFOV é geralmente pré-selecionado nos tomógrafos mais modernos, mas em scanners mais antigos pode ser selecionado pelo próprio operador. É importante selecionar um SFOV maior que o diâmetro máximo do paciente, para evitar artefatos fora do campo. Manter o SFOV tão grande quanto necessário melhora marginalmente a resolução espacial. O campo de visão de exibição, que agora vamos chamar de DFOV, também conhecido como simplesmente FOV, é a área do SFOV a partir da qual uma imagem é reconstruída. O DFOV não pode exceder o SFOV e deve ser mantido o menor possível. O tamanho da matriz de reconstrução determina o número de pixels usados para formar a imagem. Um DFOV menor resulta em um tamanho de pixel menor e, portanto, uma maior resolução espacial. No entanto, diminuir o DFOV abaixo de 10 centímetros geralmente não aumenta ainda mais a resolução da imagem devido ao tamanho e geometria dos detectores. Em algumas situações, pode ser necessário incluir toda a área seccional do corpo para avaliar todo o paciente, tornando impraticável uma redução do campo de visão muito acentuada. No entanto, os tomógrafos mais recentes permitem uma reconstrução retrospectiva direcionada a partir dos dados brutos, o que permite obter imagens com um DFOV menor em áreas específicas após o processamento. A inclinação do gantry também pode ser essencial em casos onde há corpos estranhos metálicos presentes, ou para evitar a inclusão de estruturas indesejadas que possam causar artefatos na imagem, como a cabeça do próprio animal, na tomografia de cotovelo, por exemplo. No entanto, há algumas considerações e advertências ao usar a inclinação do gantry. É preferível ajustar a inclinação no próprio gantry, por razões de segurança. Além disso, é importante posicionar o paciente corretamente para garantir que a inclinação seja realizada no plano adequado. Por exemplo, em alguns casos, a inclinação do gantry pode não ser possível em posição lateral recumbente. Ao realizar a inclinação do gantry, é necessário levar em conta que a direção da varredura permanece ao longo do plano Z e não segue o plano inclinado. Isso significa que, por exemplo, sequências de coluna mais longas podem ser necessárias para garantir que o campo de visão, o DFOV, seja suficientemente grande para acomodar a área anatômica de interesse ao longo de todo o seu comprimento. Alguns tomógrafos mais antigos ou softwares de reconstrução podem ter limitações na reconstrução de aquisições inclinadas, podendo resultar em distorções de imagem. Mas isso pode ser solucionado com o uso de softwares adicionais. É importante mencionar que a reconstrução de imagens a partir de varreduras helicoidais com inclinação do gantry requer um tempo de reconstrução mais longo devido à interpolação matemática que é muito complexa. Em alguns tomógrafos mais modernos, a inclinação mecânica do gantry não está mais disponível, pois resoluções de imagens isotrópicas podem ser alcançadas por meio de reconstrução ortogonais.
No contexto veterinário, onde os pacientes podem ter variações anatômicas e desafios específicos, a inclinação do Gantry continua sendo uma ferramenta útil para obter imagens de alta qualidade e alinhamento adequado com as estruturas de interesse. A espessura da fatia, também conhecida como largura da fatia, é uma configuração crucial na seleção de uma tomografia computadorizada. A espessura da fatia tem um impacto direto na magnitude do artefato de volume parcial e inversamente proporcional ao nível de ruído na imagem. Em geral, imagens com fatias mais grossas podem parecer borradas, mas possuem menos ruído, enquanto imagens com fatias mais finas são mais nítidas, porém mais ruidosas. Existem várias estratégias para lidar com esse dilema. Para imagens com fatias finas, é necessário utilizar configurações de MAS mais altas para manter o nível de ruído em um patamar aceitável. Estruturas com alto contraste, como ossos, cornetos nasais e pulmões, devem ser visualizadas com configurações de janela ampla, pois isso suprime a visualização do ruído. Por outro lado, estruturas com contraste estreito, como cérebro, medula espinhal, fígado e tecidos moles, requerem visualizações com uma configuração de janela estreita, o que aumenta o ruído. Portanto, em muitos casos, uma espessura de fatia mais grossa, de 3 a 5 milímetros, é selecionada para essas estruturas. É importante selecionar racionalmente a espessura da fatia e a configuração da janela, levando em consideração as necessidades clínicas, em vez de escolhê-las intuitivamente com base na preferência pessoal por imagens nítidas em fatias finas. A seleção da espessura da fatia também leva em consideração outras limitações, como a cobertura do paciente e o tempo necessário para escanear uma determinada área. Tomógrafos mais antigos possuem limitações de capacidade de calor do tubo e podem não ser capazes de digitalizar grandes áreas com fatias mais finas. No entanto, com avanços na tecnologia como o TC helicoidal e o TC multislice, tornou-se possível digitalizar grandes volumes de pacientes em um curto espaço de tempo usando fatias mais finas. Outro artefato que pode ser minimizado com fatias finas é o volume parcial não linear, que pode causar estrias nas regiões caudais do calvário. Ao obter imagens com fatias finas e depois fundir os dados brutos em seções maiores, esse artefato é minimizado e o ruído é reduzido. Nos tomógrafos multislice, todas as imagens de fatias grossas são obtidas como uma fusão de fatias menores, o que automaticamente reduz o volume parcial não linear. No entanto, para fins específicos, imagens com fatias grossas podem ser apropriadas e o artefato de volume parcial pode até ser benéfico. Por exemplo, na detecção de nódulos pulmonares, não é necessário selecionar a menor espessura de fatia, pois mesmo um nódulo menor do que a espessura de fatia ainda será visível, embora de forma embaçada. Portanto, para a triagem de metástases pulmonares em cães e gatos, uma espessura de fatia de 3 a 5 milímetros é aceitável, seguida por uma série curta de fatias finas para acompanhamento. A escolha da espessura da fatia também depende do design do detector. Em tomógrafos de corte único, a espessura da fatia é determinada pela posição do colimador mecânico. Por outro lado, uma unidade de TC multislice, a espessura de fatia é determinada pela combinação de detectores. A capacidade de alterar retrospectivamente a espessura da fatia a partir dos dados brutos é uma das principais vantagens da TC multislice. O perfil de sensibilidade da fatia expressa matematicamente essa relação e indica que a resolução de contraste degrada em direção à periferia da fatia. Isso significa que a qualidade da imagem diminui à medida que nos afastamos do centro da fatia. Alguns fabricantes de tomógrafos oferecem opções de reconstrução diferentes para cada espessura de fatia selecionada. Por exemplo, as opções de corte fino reconstrói os dados no modo de meia largura altura máxima, o que melhora a resolução na imagem. Por outro lado, a opção de corte grosso reconstrói todos os dados da largura da fatia, permitindo o uso de passos mais rápidos em tomógrafos helicoidais. O intervalo de corte, também conhecido como incremento de corte, refere-se ao espaçamento entre as imagens de TC adquiridas em sequências no modo TC.
No modo helicoidal, os dados são adquiridos continuamente, tornando o conceito de intervalo de fatia menos aplicável. Normalmente, o intervalo de corte é definido igual à largura da fatia, o que garante uma aquisição contínua da imagem. Isso é importante em áreas do corpo onde a anatomia muda rapidamente ao longo do plano Z. No entanto, em algumas partes do corpo, como o nariz, onde as características anatômicas não mudam rapidamente ao longo do plano Z, pode ser preferível obter imagens com espessura de 1 milímetro para obter o máximo de detalhes anatômicos, enquanto um intervalo de corte de 2 milímetros é deixado para que não haja superaquecimento do tubo de raio-x, que pode ser um problema em tomógrafos mais antigos. Em casos em que a varredura contínua é essencial, como na verificação de metástases pulmonares, o modo helicoidal deve ser considerado, permitindo uma aquisição contínua e sem intervalos. Em algumas situações, é possível fazer um compromisso entre a capacidade limitada de calor do tubo e o detalhe ideal da imagem. Por exemplo, na ATC da coluna vertebral, os espaços entre os discos intervertebrais podem ser digitalizados continuamente, deixando lacunas nos corpos vertebrais. No entanto, deixar uma lacuna na fatia limitará a capacidade de realizar reconstruções ortogonais. A varredura sobreposta, que envolve a aquisição de imagens sobrepostas, raramente é utilizada devido a problemas de calor do tubo, mas pode ser útil quando o máximo de detalhes de imagem é necessário para uma pequena área. Nesse caso, as reconstruções ortogonais podem se beneficiar da sobreposição de imagens. Existem duas principais modalidades de aquisição em tomografia computadorizada: o modo sequencial e o modo helicoidal. No modo sequencial, um conjunto completo de dados é adquirido de todos os ângulos da posição do tubo, resultando em uma ótima resolução de imagem. Cada imagem é adquirida em uma posição específica e as imagens subsequentes são obtidas movendo a mesa de exame para a próxima posição desejada. Isso permite uma resolução de imagem mais alta, mas pode ser mais demorado. No modo helicoidal, o paciente se move continuamente através do gantry, enquanto o gantry gira em torno dele. Isso resulta em um conjunto de dados helicoidal contínuo que representa todo o volume da área digitalizada. No modo helicoidal, a aquisição é mais rápida, pois não é necessário interromper o movimento da mesa para adquirir cada imagem individual. No entanto, as imagens helicoidais têm uma resolução de imagem mais baixa em comparação com as imagens sequenciais. A escolha entre o modo sequencial e o modo helicoidal depende de vários fatores. Em partes do corpo com movimento antecipado, como o tórax, é preferível realizar a aquisição helicoidal, pois há menos probabilidade de ocorrer movimento durante o tempo de aquisição mais curto. Além disso, a capacidade de realizar reconstruções intercaladas e a redundância dos dados em unidades de TC multislice podem tornar o modo helicoidal igual ou até mesmo melhor do que a aquisição sequencial em termos de qualidade geral da imagem. Em unidades com mais de 16 linhas de detectores, não há muito benefício adicional em realizar uma aquisição sequencial. No entanto, em unidades com um menor número de detectores, ainda pode ser preferível obter imagens de modo sequencial, no caso de exames da cabeça ou da coluna, embora isso precise ser avaliado caso a caso. Sobre a orientação do paciente, de como ele ficará em relação ao gantry, se é com a cabeça ou com a cauda primeiro, deve ser determinada levando-se em consideração a área de interesse em relação ao gantry e ao equipamento anestésico. Para evitar artefatos, é preferível posicionar o paciente de forma que nenhum equipamento anestésico passe pelo gantry. Portanto, em uma orientação cauda primeiro, o equipamento anestésico deve estar do lado do paciente, enquanto em uma orientação de cabeça primeiro, ele deve estar posicionado do lado oposto ao gantry. Como regra geral, a TC de crânio é preferencialmente realizada com o paciente em decúbito ventral, utilizando as mandíbulas como ponto de ancoragem estável e ajustável. A TC de coluna deve ser sempre realizada com o paciente em decúbito dorsal para minimizar artefatos de movimento. A TC torácica e abdominal geralmente é realizado em decúbito ventral por diversas razões. Já os membros podem ser posicionados em uma variedade de opções para evitar outras partes do corpo no plano da imagem. Para um posicionamento adequado, os lasers de posicionamento devem ser utilizados e o paciente deve ser alinhado em altura e de forma simétrica nos 3 planos.
A altura da mesa deve ser ajustada de modo que o isocentro do gantry esteja alinhado com o centro do corpo e não com uma área periférica, como a coluna vertebral. O alinhamento preciso no plano X e Y é crucial para a imagem da cabeça e da coluna vertebral, mesmo que a reconstrução multiplanar possa corrigir o posicionamento posteriormente. É essencial o uso de auxiliares posicionais radiolúcidos, que seguram a parte do corpo em uma orientação fixa, mas permitem ajustes de posicionamento. Esses auxiliares podem incluir calhas, blocos, bandas de velcros disponíveis comercialmente e até mesmo materiais de embalagens, como o polietileno. Fita adesiva ou esparadrapos também podem ser úteis nesse sentido. Para estudos torácicos e abdominais, um alinhamento aproximado é geralmente suficiente. No caso de extremidades, é necessário levar em consideração o grau de flexão articular desejado. Em animais muito pequenos, como roedores e pássaros, podem ser utilizadas orientações diferentes para o posicionamento do paciente, de acordo com as necessidades específicas. A contenção adequada do paciente é essencial durante a TC em animais de pequeno porte. Devido à alta dose de radiação envolvida no exame, a contenção manual realizada pelo proprietário ou por algum membro da equipe não é uma opção viável. A forma mais comum de contenção é através da anestesia geral. A anestesia permite a hiperventilação induzida para a apneia durante estudos tóraco-abdominais. Em alguns casos, especialmente com o avanço dos sistemas de TC de múltiplos cortes, protocolos anestésicos de curto prazo estão sendo utilizados, permitindo exames mais rápidos, com agentes anestésicos reversíveis. No entanto, tem havido um interesse crescente em explorar opções alternativas de contenção que permitam a realização de exames de TC sem anestesia geral. Anteriormente, a necessidade de imobilidade era essencial, devido ao tempo prolongado de aquisição de imagem e à baixa qualidade nas reconstruções multiplanares, associadas aos sistemas de TC de um único corte. No entanto, com a disponibilidade de sistemas de TC com várias fatias e imagens isotrópicas de alta qualidade, a exigência de imobilidade absoluta diminuiu. Bom, por enquanto é isso. Te espero no próximo vídeo. Obrigado.